Bem, bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Como habitualmente, hum, espero que estejam todos bem, que os vossos familiares também estejam bem. Vamos então começar pelas dúvidas, questões que queiram esclarecer. Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma questão, nomeadamente relativamente a esta segunda avaliação, estou a dispor para vos poder esclarecer. Em relação aos métodos no trabalho, o professor prefere que nós inventemos uma população, por exemplo, inventar as idades, alturas que vamos estudar, ou referirmos só no póster que temos que medir isto, aquilo. Ok. O póster, há diferentes tipos de póster. Aquilo que habitualmente são os pósteres, se quiserem de cariz mais científico, têm um conjunto de tópicos padrão, que inclui a introdução, os métodos, os resultados, a discussão dos resultados e as conclusões. Aquilo que vos é pedido para este trabalho é um póster diferente. Não é um póster típico de um trabalho de investigação. É um póster que vos permita apresentar uma situação laboratorial. Naturalmente tem de ter uma parte de introdução, para vocês poderem fazer um enquadramento daquilo que é o trabalho, que é o tema do trabalho que decidiram fazer, que é a situação que consideram que é importante estudar para poder melhorar a prestação dos jogadores, dos futebolistas ou das equipas. E depois, a seguir esta introdução, então, deve ter aquilo que é a proposta de situação laboratorial propriamente dita, que pode ser este o nome deste tópico, ou se quiserem incluir num tópico chamado de método, também o podem fazer. Mas, no fundo, aquilo que é pretendido é que vocês, neste segundo tópico, abordem em pormenor a situação que vocês propõem realizar para poder fazer a análise, a quantificação, a medição, a recolha de dados da situação que vocês estão a trabalhar. Não é pretendido que vocês apresentem uma população específica ou que concretizem a vossa situação numa equipa específica, num grupo específico, num clube específico. Aquilo que se pretende é que vocês fiquem apenas pela definição da situação, ou seja, por apresentarem qual seria a situação que deveria ser realizada para avaliar uma determinada capacidade, um determinado comportamento, para analisar uma determinada prestação de um jogador ou de uma equipa, e tudo aquilo que esteja inerente à aplicação dessa situação. Ou seja, o espaço que seria utilizado, por exemplo, o material necessário, as condições em que ela deveria ser realizada, sem fadiga, se pode ser no início do treino, se tem de ser no fim do treino, se tem de ser em contexto de jogo, e também os materiais que vão ser utilizados para recolher dados. Isto é, se basta filmarmos, se é preciso haver sensores em determinadas partes do corpo, se é preciso uma recolha de sangue ou de outro elemento qualquer que possa não entender importante. No fundo, tudo aquilo que vos permita concretizar esta situação laboratorial. Mas em termos teóricos, não se espera que vocês a apliquem, naturalmente este contexto de isolamento que vivemos não o permite, e por isso aquilo que se pretende neste trabalho é apenas que vocês façam esta definição de proposta de situação laboratorial para poder vir a ser operacionalizada no futuro, mas não tem de ser concretizada. Por isso não é importante, não devem colocar a população, de facto ela pode ser aplicada no futuro a diferentes populações. Não é importante vocês dizerem qual é que é o clube, qual é que é a equipa, não é importante vocês simularem os participantes.
o fundamental é vocês definirem bem e fundamentarem a situação que propõem realizar. Perdão. Depois de definida esta situação, este segundo ponto, vocês devem ter um terceiro ponto no vosso póster que tem a ver com os dados que esperam recolher. Ou seja, operacionalizando a situação, que informações específicas vocês esperam recolher? Que tipos de dados? E dar alguns exemplos desses dados. Por exemplo, se a vossa situação for para avaliar a velocidade do remate no futebol, naturalmente que se espera que vocês antecipem dados possíveis desta situação, por exemplo, velocidades de bola. É natural que vocês possam dizer as velocidades de bola que são expectáveis serem recolhidas são velocidades que, para a situação que nós propomos, variam entre x km/h e y km/h. Se os dados recolhidos forem mais de x km/h, então podem indicar que a prestação dos desportistas vai num determinado sentido. Se estas velocidades de bola forem mais próximas de valor y, então isso já pode querer dizer que a prestação dos desportistas já deve ser interpretada de outra maneira. No fundo, o que se pretende é que depois de proporem a situação laboratorial, que vocês criem cenários de possíveis dados que poderão recolher com a operacionalização dessa situação. Bem? E apresentem então dados execuíveis, realistas, que vocês consideram que podem ser realistas, serem recolhidos nessa situação. Finalmente, devem apresentar um último ponto com as implicações desses dados para as decisões dos treinadores, das equipas técnicas, no sentido de melhorar a prestação dos jogadores, dos próprios jogadores. Ou seja, o que é que deveria ser feito com base nesses dados recolhidos? É pegar novamente nos cenários que criaram e dizer, por exemplo, se os dados forem x, da velocidade de bola, no sentido mais de aproximar ao valor x que identificamos, então podem ser tomadas estes tipos de decisões para melhorar a prestação dos jogadores em treino, em jogo, no contexto que vocês definirem. Se os dados forem mais noutro sentido, por exemplo, próximos do valor de y, então já as decisões que vão poder ser tomadas são decisões mais num outro sentido, e dar alguns exemplos de decisões que podem ser tomadas com base nesses dados que vocês conseguiram equacionar no cenário anterior. Bem, no fundo, o vosso póster tem de ter estas preocupações, mas o ponto fundamental tem a ver com a proposta de situação laboratorial. Aquilo que deve ser feito para recolher dados e informação sobre os jogadores ou sobre as equipas. Bárbara, não sei se consegui... Não, obrigada, professor. É? Ok. Mais alguma questão que queiram colocar, que outras pessoas tenham relativamente a esta avaliação? Doutor, eu tenho uma dúvida. Joel, se no entanto nós metemos a nossa população-alvo, tem algum mal? Não, não há problema nisso. Bem? Vocês podem dizer, ok, esta situação que nós propomos é para ser realizada com este tipo de população. Por exemplo, com o escalão de juvenis no futebol de formação. Não há problema nisso, está bem? Mas o que é pretendido é que vocês se foquem essencialmente na situação em si. Tá? Porque, naturalmente, tirando situações muito particulares, as diferentes situações laboratoriais podem ser aplicadas em diferentes populações. Eu posso, por exemplo, medir a velocidade de bola, quer em crianças com 5 anos, quer em jogadores profissionais com 25 anos. Posso fazer, no fundo, a mesma situação laboratorial para diferentes populações, para diferentes jogadores, para diferentes equipas. Por isso é que, quando estamos a definir uma situação laboratorial, em termos mais teóricos ou mais conceptuais, naturalmente devemos ter em vista a população que nós esperamos aplicar, mas
O que é habitual é que a maioria das situações possam ser aplicáveis em diferentes equipas, em diferentes contextos, em diferentes idades. Okay? Se fizerem essa definição, também não há problema, não prejudica o vosso trabalho, pelo contrário, vem a reforçar e vem valorizar o vosso trabalho, mas não é necessário fazerem essa definição de população. Não é? Ok, está, obrigado. Nada. Outras dúvidas que queiram esclarecer sobre este trabalho? Professor, já agora, Bem, força. bom dia. Nós notamos também os erros que podem acontecer, ou seja, os fatores que podem levar também a um erro do nosso estudo, ou assim. Sim, e esse é um aspecto importante em que muitas vezes, quando nós definimos uma situação para avaliar a prestação dos jogadores, é natural que possam existir formas dos jogadores realizarem aquela situação que trunquem os dados, ou seja, que deturpem aquilo que é a realidade dos dados que nós pretendemos recolher. E por isso pode ser importante vocês definirem como é que a situação deve ser realizada pelo desportista, pelo jogador neste caso, para poderem recolher os dados que efetivamente entendem que são relevantes. E isto pode levar a que vocês definam, por exemplo, situações, erros mais típicos, comportamentos que não são aceitáveis serem realizados naquela situação e que tenham de implicar ou a anulação dos resultados ou a repetição da realização da situação pelo próprio jogador. Isso é importante, porque no fundo, quando nós queremos definir especificamente o que é que o jogador deve fazer para podermos avaliar esse seu comportamento, então também devemos prever alguns erros que antecipamos que eles possam realizar, algumas situações que eles podem realizar e que podem de facto contrariar aquilo que nós gostaríamos de recolher, os dados que nós gostaríamos de obter sobre eles. Por isso, André, isso pode ser um aspecto importante. Obrigado. Nada. Mais dúvidas? Deixem-me destacar aqui em termos de avaliação, como vocês têm aqui, que serão os critérios que eu irei ter em conta na avaliação dos trabalhos, tem aqui a fundamentação da nossa proposta, o rigor da proposta, a qualidade e a coerência dessa proposta. Ou seja, é importante que vocês expliquem muito bem a importância desse tema para perceber, para analisar, para avaliar a prestação dos jogadores. Que definam com rigor essa proposta. Por exemplo, que espaço é que ela precisa para ser utilizado, que materiais é que precisa para ser realizada, como é que os jogadores devem realizar, ou como estava a ser visto há pouco, o que é que eles não podem fazer, pode deturpar os dados. No fundo, tudo aquilo que permita assegurar a compreensão e o rigor da proposta laboratorial que vocês estão a apresentar. A qualidade da mesma tem a ver com, no fundo, aquilo que é a pertinência que essa situação tem para compreender o desempenho dos jogadores ou das equipas e aquilo que é uma capacidade que vocês têm de apresentar através de uma situação que seja operacionalizável. A coerência da proposta tem a ver, no fundo, com, de facto, aquilo que vocês apresentam fazer sentido. Ou seja, o tema estar de acordo com os dados que vocês prevêem recolher, as informações que vocês entendem que são fundamentais transmitirem aos jogadores para eles realizarem a situação, estarem de acordo com aquilo que eles podem fazer ou não podem fazer para os dados que vocês querem recolher. No fundo, tudo aquilo que vocês apresentam tem de estar, tem de ser coerente e tem de ter uma lógica que seja entendível. Depois, a pertinência da sua aplicação, ou seja, de facto, se aquilo que vocês definem é aplicável e os dados que esperam recolher, se são dados que vocês conseguem também antecipar, tem a ver com aquele cenário que estávamos a falar há pouco, que devem antever. E, finalmente, a parte das implicações na gestão dos jogadores ou das equipas, ou seja, o último ponto que estava a dizer há pouco,
vosso póster deve ter, que no fundo é que decisões é que os treinadores vão tomar com base nesses dados, como é que eles vão melhorar a prestação dos jogadores, quer seja em treino, quer seja em jogo. Não é? No fundo, estes são os critérios que serão tidos em conta para avaliar este vosso trabalho. Se mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Vou ler aqui a mensagem do Diogo Freitas no chat. O Diogo diz que o trabalho do seu grupo tinha por base o estudo de uma equipa de sub-13 e a ideia era identificar se a idade relativa influencia o desempenho tático. E tínhamos por base 2 estudos. E pergunta-se, de acordo com o que eu disse, se devem trocar de tema. A minha resposta é sim. No fundo, aquilo que o Diogo estava a querer trabalhar e que já outras pessoas, outros grupos enviaram também por e-mail, é um trabalho diferente. Ou seja, aquilo que o Diogo estava a propor era um trabalho de revisão. Pegarem em outros estudos que já existem e, no fundo, apresentar esses mesmos estudos, dizer o que é que eles faziam e fazer uma síntese daquilo que poderia ser feito com base nesses estudos. O que é pretendido não é isto. O que é pretendido para este trabalho é que vocês apresentem uma situação que deva ser feita para compreender a prestação dos jogadores. Bem? No fundo, criarem uma situação, proporem uma situação que permita recolher informações, recolher dados, quantificar aspectos relevantes da prestação dos jogadores ou das equipas para poder melhorar a sua prestação. Bem? Por isso é esta a lógica do trabalho e não um trabalho de revisão, de ir ver o que é que outros estudos fizeram. Naturalmente, podem e devem ver o que é que outras pessoas já fizeram, que tipos de situações laboratoriais hoje já existem, o que é que outros autores sugerem que seja feito, mas não é dizerem, ok, isto é o que existe e achamos que este tema é relevante ou não. Se quiserem, podem pegar e podem dizer, ok, nós até estamos de acordo com este tema, com este trabalho, e então propomos que esta situação laboratorial possa ser feita nestes moldes, com estes propósitos, para recolher estes dados, para se poderem tomar estas decisões. Bem, Diogo? Ok. O Tiago Marques pergunta se devem propor um programa de treino ou só a proposta de avaliação. Não devem propor intervenção ao programa de treino, tá bem? Isso será depois a terceira avaliação. A terceira avaliação é que tem a ver com a intervenção, com a proposta de um plano de treino. Aqui é só mesmo uma proposta de situação laboratorial, de situação que permita avaliar a capacidade dos jogadores, as suas características, aquilo que é a sua prestação. Bem? É só mesmo proposta de situação laboratorial. A minha sugestão é que vocês olhem com muito cuidado para este slide, para aquilo que é a informação que está disponível no Moodle, no documento relativo às avaliações, e foquem-se na definição do tema e naquilo que serão os critérios tidos em conta na avaliação. Bem? Isso dá-vos indicações um pouco mais claras, creio, daquilo que é pretendido e daquilo que vocês devem fazer para ir ao encontro do trabalho que é solicitado. Mais alguma dúvida, alguma questão que queiram esclarecer sobre esta matéria? Professor, Tiago, força. relativamente à pergunta do Tiago, que é do meu grupo, foi aquele e-mail, foi aquele póster que enviamos que o professor disse, pronto, que era a revisão dos estudos. Então o que o professor está a dizer é, nós, por exemplo, não devemos aplicar o programa de treino como lá estava indicado, só como vamos analisar as performances do jogador, por exemplo, como nós a força explosiva, tipo plataforma de forças, essas coisas assim, para avaliarmos o nível que se encontra os atletas? Sim. No trabalho que vocês enviaram, eram apresentados um conjunto de situações laboratoriais que
que podem ser feitas para avaliar a prestação dos jogadores, nomeadamente a sua capacidade de exercer forças ou de avaliar a força explosiva dos jogadores de futebol. Aquilo que é pretendido neste trabalho é que vocês apresentem apenas uma situação para avaliar os jogadores. Se vocês quiserem, podem pegar numa dessas situações que esses trabalhos já apresentam e que podem sugerir a aplicação dessa situação para analisar, para compreender a capacidade dos jogadores poderem ter o seu desempenho no futebol. Está bem? Por isso, não devem dizer o que é que os outros estudos já fizeram, devem focar-se apenas numa proposta de situação que permita avaliar os jogadores. Ok, então Quer dizer que podem ter por base aquilo que foi feito por outros estudos, mas focarem-se apenas numa dessas situações que os outros estudos fizeram para poder analisar os jogadores. Então temos basicamente que dizer as metodologias que vamos utilizar para avaliar os jogadores. Através de uma dessas situações laboratoriais, sim. Ok, percebi. No fundo é só focarem-se numa situação laboratorial, numa situação muito particular que permita recolher dados sobre a prestação dos jogadores. Ok, percebi. Não é? Ok. Mais alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não? Ok. Eu continuo disponível para poder depois, por e-mail, responder às vossas questões e procurar ajudar-vos relativamente a este trabalho. Por isso, sugiro que, mais uma vez, olhem com atenção para aquilo que são as informações que estão disponíveis relativamente a este momento de avaliação e, tendo alguma dúvida, alguma dificuldade, entrem em contacto. Bem? Não havendo mais dúvidas sobre esta matéria, sobre este trabalho, vamos então avançar naquilo que é o tema para a aula de hoje. Hoje vamos então falar um pouco sobre o planeamento e programação do treino no futebol. Começar aqui por um bocadinho de enquadramento histórico e sobre aquilo que era denominado e ainda é de periodização convencional, que no fundo reflete as orientações que eram tidas em conta há alguns anos atrás na estruturação daquilo que era o trabalho feito no futebol. Como já vimos há algumas aulas atrás, o futebol podia ser entendido como uma modalidade acíclica, que tinha um conjunto que, ao contrário das modalidades cíclicas, não tem um conjunto de padrões que se repetem ao longo do tempo, tal como acontece, por exemplo, no atletismo ou na natação, mas aquilo que é a organização do treino no futebol, no seu início, foi beber um pouco àquilo que se conhecia e que se conseguiu identificar que era importante para melhorar a prestação em outras modalidades, principalmente em modalidades cíclicas. O atletismo, a natação, o ciclismo, modalidades que beneficiaram muito deste conhecimento científico, que permitiu o desenvolvimento de aspectos essencialmente fisiológicos que contribuíram de forma decisiva para a melhoria da prestação dos desportistas. E é neste sentido que o futebol, mais uma vez, por influência daquilo que eram os licenciados em Ciências do Desporto, os professores de Educação Física, que ao integrarem as equipas técnicas de futebol tinham como preocupação a preparação física dos jogadores, e por isso eram chamados de preparadores físicos, transportaram este conhecimento, estas outras modalidades, para o futebol, para poder melhorar estas capacidades fisiológicas dos jogadores de futebol. E então surge, em termos de planeamento e programação do treino no futebol, aquilo que se chamou como periodização convencional,
e que assentava essencialmente na preparação, na estruturação, no desenvolvimento de exercícios para o treino dos aspectos fisiológicos. Falando essencialmente do desenvolvimento da força, da velocidade, da flexibilidade, da resistência. Autores, como os que têm aqui em baixo, o Tudor Bompa, principalmente, mas também o Weineck, o Platonov, o Matveyev, são autores de referência nesta periodização convencional. Como vos disse, são autores que desenvolveram o seu trabalho, a maior parte numa fase inicial, direcionados para os desportos cíclicos, para desportos individuais também, mas que foram depois transpostos para o futebol, para melhorar esta capacidade também nos futebolistas. No fundo, aquilo que esta proposta de periodização chamava a atenção era que era importante ter em conta uma dominância fisiológica para que se pudesse dar uma preparação física tão boa quanto possível aos jogadores, entendendo-se que depois as outras capacidades vinham por acréscimo após os jogadores conseguirem ter uma boa base fisiológica para conseguir ir ao encontro dos problemas colocados pelos jogos. Então, esta periodização convencional estrutura-se em 3 grandes ciclos, os macrociclos, os mesociclos e os microciclos. E por isso esta terminologia, que provavelmente é familiar para todos vós, tem origem nesta periodização convencional. Esta lógica de ciclos, como disse há pouco, está relacionada com as modalidades para as quais ela era dirigida, as modalidades cíclicas, modalidades que tendem a repetir no tempo, que tendem a ter um conjunto de padrões que se repetem temporalmente de forma cíclica e por isso também na estruturação do trabalho que é realizado, ou da proposta de trabalho que era realizada para desenvolver estes aspectos fisiológicos, esta nomenclatura dos macrociclos, mesociclos e microciclos. No fundo, este é, em termos gráficos, aquilo que era uma proposta de periodização convencional. Em termos padrão, esta é uma proposta apresentada por Matveyev, mas vai também ao encontro de Tudor Bompa, e são os 2 principais autores destas propostas, que, como vocês podem reparar, define no seu global um macrociclo, em que um macrociclo é entendido como um grande ciclo de treino que habitualmente estava associado a uma época de treino, ou seja, considerava-se que o macrociclo é a época de treino. Essa época de treino, para depois poder ser operacionalizada, era dividida em momentos mais pequenos, os chamados mesociclos. Mesociclos habitualmente tinham uma ligação a um conjunto de meses, no limite, e existem aqui diferentes autores que propunham diferentes durações para estes mesociclos, podia ser um mês, por isso tem aqui a lógica em baixo dos meses, mesociclo, o mês. Existem outros autores que defendem que o mesociclo deveria ser considerado como um conjunto de meses, mas, no fundo, dar uma dimensão temporal mais limitada face ao macrociclo. No fundo, um macrociclo era composto por mesociclos, ciclos mais pequenos, que podem ser considerados como o mês em si ou um conjunto de meses, e depois o microciclo, que então é a semana de treino, que é, em regra, aquilo que é uma parte do mês, no fundo, uma semana de treino, que se tende em conjunto com as outras semanas de treino daquele mesociclo, constituir o mesociclo e depois o conjunto de mesociclos dá origem então ao macrociclo. E por isso esta lógica dos microciclos, mesociclos, macrociclos. Esta periodização convencional, no fundo, tinha e tem 3 grandes períodos, como podem ver aqui em baixo. Um primeiro período, um período preparatório, um segundo período competitivo e um período de transição. De uma forma muito simples, este período preparatório é o período que antecedia a realização das competições. Principalmente nos desportos individuais, existem competições que estão restritas a momentos específicos no ano. Elas não tendem a decorrer durante todo o ano, faz com que seja possível preparar os desportistas, por exemplo, do atletismo, da natação, do ciclismo,
durante uma parte muito significativa da época, para que eles possam estar na sua melhor forma no momento das competições, ou seja, neste período competitivo. Este período competitivo, depois, habitualmente, nos desportos individuais é um pouco essa a lógica, existem algumas competições, normalmente não durante muito tempo, e essas competições, em regra, podem ter importâncias diferentes, sendo que habitualmente a participação nas competições mais importantes é precedida por resultados que devem ser alcançados nas competições que asseguram a qualificação para essas competições mais importantes. Por isso aqui esta lógica de período competitivo, com 3, 4 meses, mas no fundo aquilo que é um tempo que se considera em que se consegue manter de uma forma minimamente estável com algumas limitações, a forma ou o desportista num pico de forma relativamente estável. Depois, finalmente, um período de transição, que é um período onde, finalizadas as competições, os desportistas têm aqui o espaço para as férias, para descansar, para recuperar do trabalho que foi realizado naquela época, para poderem então voltar a repetir a preparação para a época seguinte, iniciando novamente com o período preparatório. E esta, no fundo, é a lógica da periodização convencional, uma lógica assente então em macrociclos que têm estes períodos, preparatório, competitivo e de transição, que depois são divididos em mesociclos para cada um destes períodos, e que cada um destes períodos e cada um destes mesociclos tem dentro de si os microciclos, ou seja, no fundo os trabalhos semanais que vão ser realizados para que se possa preparar fisiologicamente tão bem os desportistas quanto possível. De uma forma mais objetiva, no fundo esta periodização convencional visa, como estava a dizer há pouco, a melhoria das capacidades fisiológicas dos desportistas. Este é o grande foco, melhorar as capacidades fisiológicas. Tem um período de preparação que habitualmente é longo e que se considera que é fundamental para o resto da época. Como podemos ver aqui, este período preparatório tem 6 meses, que em regra é um período que se considera que é necessário para poder ir melhorando a capacidade fisiológica dos desportistas e essa capacidade de poder aguentar e ficar disponível naquilo que é o momento mais relevante, que é o período competitivo. Tem depois a preparação dividida em 2 grandes fases, uma preparação geral e uma preparação específica. No fundo, aquilo que se entende é que esta preparação geral, dentro deste período de preparação, é o desenvolvimento das capacidades fisiológicas de base, da resistência geral, da força geral, da velocidade geral. E que depois, então, na segunda fase, uma fase mais específica, aqui já se deve então trabalhar aquilo que são as exigências da modalidade. Ou seja, já não o desenvolvimento da resistência em geral, mas da resistência específica para aquela modalidade, da força específica para aquela modalidade. No fundo, esta segunda fase direciona-se para a especificidade da modalidade. E quando falamos de modalidade, mesmo nas modalidades individuais, por exemplo, quando falamos de natação, há uma resistência específica para a natação, mas depois é diferente se quisermos fazer uma preparação de um nadador de curtas distâncias ou de longas distâncias, por exemplo. O mesmo para o ciclismo, se eu estou a falar de ciclismo de pista ou se estou a falar de ciclismo de estrada, o mesmo para o atletismo, se eu estou a falar de provas de velocidade ou se estou a falar de provas mais longas, como a maratona, por exemplo. No fundo, a lógica seria sempre a mesma, começar este período de preparação por uma preparação mais geral e depois então ter um segundo momento mais específico, direcionado para aquilo que é a modalidade que se vai colocar o foco para a preparação dos jogadores. Entendendo que esta primeira fase é essencial e serve de alicerce para a segunda preparação específica, de acordo com esta proposta de periodização. No fundo, aquilo que se procura é a criação de pressupostos indispensáveis para se poder estar na melhor forma desportiva, entendendo-se esta forma desportiva como essencialmente fisiológica. Como estava a dizer, esta forma desportiva é então essencialmente física e individual. Entende-se que esta fase de aquisição da forma é longa,
dura-se pelo menos 3 a 4 semanas, que há variações nos níveis de forma durante o período competitivo. Como estava a dizer há pouco, o período competitivo não é um período muito longo, em termos de meses, não tem a mesma duração do período preparatório, mas apesar de tudo, existindo ali um conjunto de meses em que se tem de procurar estar na melhor forma desportiva possível, sabe-se que não é possível estar no seu melhor durante todo esse tempo, e por isso existem estas variações, e aquilo que se entende é que os níveis da forma, ou seja, conseguir atingir a melhor forma desportiva ou mantê-la, vai depender do trabalho realizado no período preparatório. Por isso é que este período preparatório devia ter aqui, segundo esta perspectiva, uma duração relativamente longa, para poder assegurar uma boa forma desportiva neste período competitivo. Como vimos, esta é a estrutura então desta periodização convencional e tem estes pressupostos direcionados essencialmente para as modalidades individuais, que têm esta particularidade em termos de competições. Ou seja, em regra existem poucas competições relevantes anuais, 1, 2 no máximo, e essas competições relevantes habitualmente são antecedidas de competições que permitem o apuramento para as mesmas, mas que são relativamente próximas para que se consiga manter aqui algum trabalho e alguma estabilidade na forma que é adquirida durante este período competitivo. Ora, esta foi a origem daquilo que eram as preocupações nestas modalidades e que depois foram trazidas para o futebol, mas um outro autor, o Tian, como tem aqui, percebeu que o futebol tinha uma particularidade que era muito diferente destas outras modalidades. No fundo, enquanto que as modalidades individuais podem selecionar competições, podem dizer, ok, há aqui 1 ou 2 competições relevantes no ano, mas eu posso escolher se vou a meetings anteriores, se não participo em outro tipo de competições que me permitem o apuramento para aquela competição relevante. No caso do futebol em particular, que é comum a outros esportes coletivos, eu tenho a competição durante uma parte muito significativa do ano. Ou seja, a maior parte da época eu estou em período competitivo, o que quer dizer que eu não consigo selecionar competições mais relevantes, porque todas elas são importantes, todas as competições valem o mesmo número de pontos, quando falamos na lógica do campeonato, por isso eu não consigo estar a menosprezar 6 meses iniciais da época e apostar só numa parte final da época. Isto é uma lógica que foi percebida já há muitos anos atrás, apesar de hoje, cada vez menos, ainda continuarmos a ter alguns treinadores e algumas equipas que vivem um pouco nesta lógica, que acham que os primeiros meses até ao Natal não é muito importante, que a primeira volta não é muito relevante, depois na segunda volta então é que as coisas se vão decidir. Mas, como está a dizer há pouco, este autor, pegando nesta base da periodização convencional, propõe aqui alguns reajustes, precisamente considerando que este período competitivo dos desportos coletivos, e muito em particular do futebol, é diferente dos esportes individuais e por isso merece aqui alguns reajustes. E no fundo, as principais alterações têm a ver com aquilo que irei apresentar em seguida, apesar de se manter a lógica, e por isso da periodização convencional, à mesma, mas, e o desenvolvimento das capacidades fisiológicas, mas procurar aqui atender à especificidade do jogo de futebol. No fundo, aquilo que se propõe então é um período de preparação mais curto, no fundo não podemos estar 6 meses a desprezar ou menorizar a importância das competições. Os primeiros jogos da época valem tantos pontos como os últimos jogos da época. No fundo, uma das grandes mudanças tem a ver com o surgimento de 2 períodos competitivos. Ou seja, em vez de eu ter apenas um único período competitivo no macrociclo, na época, como era a proposta anterior, eu passo a ter 2 períodos competitivos. Ou seja, é como se tivesse 2 macrociclos dentro de um mesmo macrociclo, para poder manter níveis de forma tão elevados quanto possível durante tanto tempo quanto possível. Este autor propõe ainda intensidades muito elevadas durante todo o período competitivo, ou seja, procurar que, ao contrário do que era apresentado na proposta anterior,
em que, como veem, e aqui o tracejado representa o volume de treino e esta linha contínua, a intensidade do treino. Aquilo que se propunha aqui era que o volume de treino fosse muito maior do que a intensidade numa fase inicial do período preparatório, é atingir o seu limite aproximadamente por volta do quarto mês. Então a intensidade do treino começava a aumentar e quando se entrava no período competitivo, ou mesmo antes de entrar, existia aqui uma alternância, ou seja, diminuía significativamente o volume do treino, a quantidade do treino, e começava-se a privilegiar a intensidade do treino. Aquilo que é apresentado nesta proposta mais direcionada para o futebol é que se comece desde o início, quer com intensidades, quer com volumes relativamente elevados, tem aqui a referência muito próxima dos 80%, e que estas intensidades e volumes que se vão mantendo ao longo da época. Aqui o privilégio continua a ser o volume também maior do que a intensidade, apesar das diferenças já não serem tão significativas. Existirem aqui alguns decréscimos ao longo de toda a época para procurar manter esta forma desportiva durante tanto tempo quanto possível e, a partir da segunda fase da época, quando entramos então neste segundo período competitivo, existir aqui uma alternância, no fundo, mantendo intensidades relativamente elevadas, mas diminuindo o volume de treino. Isto porque se parte do princípio que existe uma sobrecarga muito grande em termos de competição e de treino dos desportistas e uma das formas de poder menorizar esta implicação em termos de desempenho fisiológico dos mesmos seria diminuir o volume de treino, ou seja, a quantidade de horas de treino que se faz com os jogadores, do tempo de duração dos exercícios, mantendo ou aumentando até ligeiramente a intensidade. Mas, no fundo, procurando que esta forma dos desportistas pudesse ser tão elevada quanto possível durante tanto tempo quanto possível. Por isso, esta questão aqui das intensidades muito elevadas durante todo o período competitivo, em regra acima dos 80%, o volume também muito elevado, embora diminuindo na segunda metade da época, como expliquei há pouco, justamente por esta questão de compensação e de minimizar os efeitos das cargas acumuladas até esta segunda parte da época. E procurar dar atenção à individualidade do jogador, à especificidade do jogador, ou seja, perceber que aquilo que é exigência em termos fisiológicos para um guarda-redes não é a mesma que a exigência para um avançado ou para um defesa ou para um médio, e procurar que o treino tenha uma presença regular de bola. É aqui que começa a aparecer a percepção de que é possível desenvolver as capacidades fisiológicas, mas com a bola. Ou seja, já não precisamos de levar o jogador para correr na serra, para correr na praia, para subir e descer escadas, mas que se pode desenvolver a resistência, a força, a velocidade, também com bola. Fazer um conjunto de exercícios onde a bola está presente, mas o foco principal continua a ser o desenvolvimento das capacidades fisiológicas. Aquilo que era a lógica, no fundo, era, de facto, procurar atender a esta especificidade do jogo de futebol, porque, de facto, se percebeu que havia aqui particularidades que às quais não era possível dar resposta com o modelo anterior. Este modelo, então, vem procurar ir ao encontro daquilo que nós conhecemos também na lógica no futebol como a primeira e a segunda volta, por isso também estes dois momentos competitivos, estes dois períodos competitivos, desculpem, e, como estava a dizer há pouco, procurar manter esta forma desportiva de forma tão elevada quanto durante tanto tempo quanto possível, privilegiando sempre aqui os aspectos fisiológicos. Mais tarde, e reconhecendo que já se tinha dado aqui um passo para atender às especificidades do futebol, aparece aquilo que hoje nós conhecemos como periodização tática, que está um pouco na moda, que vem dar mais um passo para se procurar atender àquilo que é a especificidade do futebol e que, apesar de tudo, não era ainda muito atendida nas propostas anteriores. Visavam essencialmente o desenvolvimento das condições fisiológicas dos jogadores.
Ora, percebendo-se que o futebol não é apenas um jogo fisiológico, onde não me interessa apenas ter uma boa resistência, ter força, ter velocidade, ter flexibilidade, mas que era preciso também compreender o jogo, conhecer aquilo que eram os problemas que o jogo colocava, essencialmente em termos táticos e em termos das dificuldades que exigem ao jogador em cada momento para ele poder encontrar as melhores soluções, as melhores decisões para os resolver em cada momento. Surge então esta proposta da periodização tática, em que tem alguns autores de referência, o Vítor Frade e o Guilherme Oliveira, são dois dos seus autores e que foram desenvolvendo esta proposta desde o início e depois vindo a ser adotada por outras pessoas e melhorada por outras pessoas, mas no fundo esta proposta procurava então colocar o foco nos aspectos táticos e definir como principais preocupações para o trabalho realizado com os jogadores aquilo que é o modelo de jogo da equipa, ou seja, a forma como se pretende que a equipa jogue, aquilo que são as preocupações que se deve ter para a equipa poder resolver os problemas que o jogo coloca de uma forma que é identificável e que é perceptível por toda a gente como um modelo de jogo daquela equipa. No fundo, a periodização tática visa então a melhoria do nível de jogo dos jogadores e da equipa e tem aqui algumas particularidades que eu vou passar a destacar. No fundo, considera a época um só período que inicia no primeiro dia e termina no último dia de trabalho. Ou seja, faz-se um corte com a lógica dos macrociclos, mesociclos e microciclos e entende-se que só há um único período durante a época, que é desde o primeiro dia até ao último dia de trabalho. Por isso, não existem mesociclos, existe um único período de treino, um único momento, que é a época de treino. Entende-se que a preparação deve ter em conta um modelo de jogo, ou seja, aquilo que é a ideia de jogo para a equipa, a forma como aquela equipa deve jogar. Para esta perspectiva, o estar em forma é jogar bem, quer individual, quer coletivamente. Ou seja, se na periodização convencional o estar em forma era estar bem fisicamente, aqui o estar em forma na periodização tática é jogar bem, é poder representar tudo aquilo que é a evidência de um modelo de jogo que se pretende para aquela equipa e operacionalizar semanalmente essas ideias do modelo de jogo, jogando bem. Estar em forma, no fundo, é ser capaz de cumprir as exigências do modelo de jogo e os seus princípios, como estava a dizer. E aqui entende-se que o fundamental é a especificidade. É um modelo de jogo, mais uma vez, a forma de jogar é o importante e não os aspectos fisiológicos como a periodização convencional anterior. No fundo, sendo o modelo de jogo fundamental nesta periodização, entende-se que esse modelo de jogo resulta da combinação de vários aspectos. Por um lado, aquilo que é a ideia de jogo do treinador, a forma como o treinador gostava de jogar, aquilo que ele entende que é mais interessante ou mais relevante para poder ser o desempenho da sua equipe. Quando falamos aqui do modelo de jogo do treinador, vamos alargar um pouco mais e falar do modelo de jogo do clube ou daquela equipa por si, mas no fundo a ideia de treinador e a ideia do treinador é importante para esta definição do modelo de jogo. Por outro lado, as capacidades e características dos jogadores, ou seja, este modelo de jogo não pode ser definido independentemente do tipo de jogadores que temos, não é execuível eu aplicar ou querer que os jogadores repliquem uma ideia se eles não têm capacidades ou características para tal e por isso considera-se também neste modelo de jogo que é importante as capacidades e as características que os jogadores têm. Depois, este modelo de jogo deve dar resposta a alguns aspectos, nomeadamente a concretização dos princípios de jogo, quer defensivos, quer ofensivos, quer de transição, termos de defesa-ataque e ataque-defesa. No fundo, este modelo de jogo que resulta da combinação anterior que vimos vai procurar dar resposta a estes princípios de jogo, ou seja, dizer como é que a equipa deve jogar ou que preocupações deve ter em termos defensivos,
como é que ela se deve comportar, que tipo de comportamentos deve ter em termos ofensivos e nos momentos das transições. E qual é que é a sua articulação funcional, ou seja, como é que estes diferentes princípios se articulam, os defensivos com os ofensivos e os de transição. E, finalmente, aquilo que são as organizações estruturais para poderem dar corpo a este modelo de jogo, que no fundo se vai concretizar ou materializar naquilo que é o sistema tático adotado pela equipa, que tem a ver não apenas com o posicionamento dos jogadores em campo, mas com a dinâmica dessa ocupação de espaço e dessas funções que têm de ser desempenhadas pelos jogadores. Esta periodização tática tem então, como vimos, esta lógica. Depois tem um conjunto de princípios e subprincípios que são definidos para poderem concretizar este modelo de jogo. Estes princípios, depois iremos ver mais alguns em detalhe, estes que estão aqui em detalhe, no fundo vão ser concretizados naquilo que é definido como morfociclo padrão, ou seja, a estrutura da semana típica de treino. Partindo do princípio que a época, como estava a dizer há pouco, é apenas um único momento, que vai desde o primeiro dia ao último dia de treino, essa época depois é dividida em semanas de trabalho, chamados morfociclos. E este morfociclo, esta semana de trabalho, no fundo, depois é estruturada para se poder desenvolver a ideia de jogo, o modelo de jogo e a sua implementação através dos princípios metodológicos e dos subprincípios. Em termos de princípios, chamar a atenção apenas aqui para alguns. Por um lado, a desmontagem e hierarquização dos princípios de jogo, ou seja, começar por simplificar a estrutura complexa do jogo e deixar claro para os jogadores aquilo que é a identificação dos princípios mais importantes e dos princípios menos importantes. Por outro lado, a especificidade, criar situações táticas que o jogo da equipa exige, no fundo, o modelo de jogo, procurar então aqui já especificamente algo que se pretende que seja a identidade da equipa. Uma alternância horizontal em especificidade, no fundo, regular a relação existente entre o esforço e a recuperação, apesar de se entender que a base não é o aspecto fisiológico, mas o aspecto tático. Dá-se aqui um foco muito grande nesta priorização tática às questões mais táticas, mas também mais psicológicas e emocionais. No fundo, entende-se que a tática tem a ver essencialmente com a compreensão do jogo e com a tomada de decisão, aspectos relevantes em termos psicológicos, e por isso considera-se que é importante regular aquilo que é esta relação entre o esforço e a recuperação. Um esforço e uma recuperação não apenas em termos fisiológicos, mas principalmente em termos emocionais e psicológicos também. Por outro lado, aqui uma progressão complexa, no fundo, a reduzir a complexidade do modelo de jogo para se ir aumentando progressivamente aquilo que é o entendimento dos jogadores sobre a forma de jogar, sobre os comportamentos que devem adotar e sobre as soluções que devem ter para as diferentes problemáticas que o jogo vai colocar. E o último princípio das propensões, no fundo, uma repetição sistemática dos comportamentos, daquilo que é a ideia de jogo que se pretende concretizar, fazendo aparecer tantas vezes quanto possível aquilo que são os comportamentos que os jogadores têm. Por isso, nesta lógica também, desde o início, desde o primeiro treino da época ao último treino, ir colocando o foco no modelo de jogo, nas ideias que o treinador pretende que sejam assimiladas pelos jogadores e naquilo que são os comportamentos que estes devem evidenciar para resolver os problemas que o jogo vai colocar. Estes princípios depois são concretizados em subprincípios, a intensidade e concentração decisional, por exemplo, se materializam como uma elevada intensidade de concentração de decisões e de constante pressão competitiva, ou seja, desde o primeiro treino da época até o último treino, quer seja na primeira semana, quer seja na última semana,
todos os exercícios, quer seja o primeiro exercício de treino ou o último exercício, ter uma elevada intensidade de concentração, os jogadores muito focados, muito empenhados em entender o que é pedido, em decidir e permanentemente sujeitos a níveis de pressão competitiva também significativos. Privilegiar depois a descoberta guiada, no fundo, levar a que os jogadores consigam descobrir a solução para o problema que é colocado, mais do que simplesmente lhes dizer é desta forma que se resolve o problema, procura-se encaminhar os jogadores para que eles descubram a solução que devem ter para o problema e ter aqui também uma questão de liderança que é também relevante, no fundo, uma ditadura democrática, como os autores lhe chamam, para que os jogadores, na sua função e naquilo que é a sua, o comportamento e a ação que ele deve ter em cada momento do jogo, seja um momento em que ele consiga assumir de uma forma autónoma, consiga evidenciar sem estar à espera que o treinador lhe venha dizer o que fazer, ou que os colegas venham dizer o que fazer. Em termos de operacionalização na semana de treino, esta é a lógica do morfociclo padrão, considerando um jogo semanal, ao domingo, e esta é uma proposta típica daquilo que é a ideia da periodização tática, com um jogo ao domingo, em que o dia seguinte é um dia de folga, e que depois se vai aumentando até quinta-feira aquilo que são as exigências e as intensidades, essencialmente, emocionais e decisionais dos jogadores, com um foco na quinta-feira, que é o dia onde há maior exigência em termos de, por um lado, de tensão, mas também de alguma duração dos exercícios, apesar de eles poderem ser feitos com um pouco menos velocidade, e que depois se vai diminuindo na sexta-feira e ainda mais no sábado, na véspera de jogo, para que no domingo os jogadores possam estar tão disponíveis para o jogo quanto possível. No fundo, tem aqui uma lógica de ir aumentando as exigências até mais ou menos a meio da semana e depois diminuir também para que os jogadores consigam recuperar e estar de uma forma tão boa quanto possível para jogar tão bem quanto possível no final da semana, no domingo. Temos aqui uma outra lógica ou uma outra variante desta periodização tática, se quiserem chamar, com 2 jogos semanais, porque no fundo percebeu-se que este primeiro morfociclo padrão poderia funcionar para a esmagadora maioria das equipas que jogam semanalmente, mas algumas equipas acabam por viver em contextos que os obrigam a jogar 2 vezes por semana, quer sejam competições europeias, quer sejam competições domésticas, intercalando jogos de diferentes naturezas, do campeonato, da taça, etc. E então propõe-se aqui também, nesta visão da periodização tática, aqui uma alternância, mantendo a mesma lógica em termos de princípio. Se repararem, considerando que os momentos de jogo são os momentos de maior esforço global, e mais uma vez volto a dizer que este esforço global não é apenas fisiológico, mas também psicológico e emocional, são habitualmente ao domingo e à quinta-feira, que coincide com estes mesmos dias que estavam definidos neste morfociclo padrão, o domingo e a quinta-feira. Aqui a diferença tem por um lado a ver com não existirem folgas, e depois esta questão das folgas é sempre muito discutível e varia muito de equipa para equipa e durante quanto tempo se mantém este ciclo de 2 jogos semanais. Também não é bom não dar espaço aos jogadores para eles poderem desligar do treino e do jogo, para eles poderem de facto folgar e ter o seu próprio tempo fora do futebol, mas esta proposta considera, principalmente em momentos mais
intensos em termos competitivos, que no fundo os momentos de jogo são os momentos desse esforço muito elevado. Depois considera-se os momentos entre os jogos, momentos já muito menos exigentes, muito mais direcionados por um lado para a recuperação, e vem aqui esta indicação amarela da recuperação, e depois aqui trabalho, apesar de estar aqui indicado em termos fisiológicos, para se conseguir controlar as cargas fisiológicas do treino, mas em termos de exigência muito menos relevantes nestes dias entre os jogos. Volto a destacar que esta periodização tática tem na sua essência o jogar bem, o modelo de jogo, a identidade que se quer que a equipa revele nos momentos competitivos, e que se procura colocar o foco naquilo que são os aspectos do trabalho tático. Esses aspectos do trabalho tático implicam que mesmo com menos tempo de treino, com diminuição na exigência que é feita aos jogadores em termos fisiológicos, para que eles possam estar em condições de dar a resposta ao jogo, continuam a exigir, como vimos anteriormente, uma elevada intensidade e concentração e no fundo, privilegiar que eles estejam sempre muito focados, muito empenhados em todos os exercícios, em todas as situações que são realizadas. Por isso esta é um pouco a lógica daquilo que se propõe também nesta visão da periodização tática em termos mais objetivos, e considerando aqui como ferramenta operacional decisiva o morfociclo de trabalho, ou seja, a semana de trabalho, em que a semana é construída para preparar o jogo que a equipa vai ter, ou os jogos, no caso mais de um jogo por semana, e tudo gira em torno do jogo e daquilo que deve ser a forma como a equipa vai conseguir disputar esse jogo da melhor forma possível, o modelo de jogo que ela vai ter de evidenciar. Esta mudança que a periodização tática veio trazer, relativamente à periodização convencional, como vimos anteriormente, é muito significativa e vai dar aqui um contributo muito grande para esta especificidade do próprio jogo, que era um pouco menosprezada na periodização convencional anterior. Como vos expliquei, vinha de uma lógica diferente, de desportos diferentes, mais desportos individuais, mais desportos cíclicos, e aqui de facto com a periodização tática houve esta mudança para aquilo que é o atender à especificidade do jogo, o atender à especificidade do futebol, à sua natureza competitiva, com jogos semanais durante uma grande parte da época e com a necessidade de valorizar todos esses jogos por igual, sabendo que todos eles têm uma importância significativa para o alcançar dos objetivos das equipas. No fundo, para sintetizar e apresentar aqui um passo seguinte relativamente à periodização tática, porque apesar de tudo a periodização tática considera o foco fundamental naquilo que é o modelo de jogo e aquilo que são as preocupações táticas que a equipa deve evidenciar. Quando nós falamos em planeamento e programação do treino no futebol, o que devemos ter em mente é essencialmente onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. Mais do que os resultados, porque esses resultados desportivos naturalmente que são importantes, que são sempre referenciais muito relevantes, mas é importante quando queremos organizar o treino que vamos realizar com os nossos jogadores para atingir esses objetivos desportivos, perceber onde é que nós estamos, quais são as preocupações que devemos ter para conseguir entender as capacidades dos nossos jogadores, saber o que é que eles conseguem fazer, e por outro lado, para onde é que nós queremos ir, ou seja, saber o que é que nós devemos querer desenvolver com eles e saber o que é que eles lá têm o que é que eles devem fazer, o que é que eles devem conseguir atingir para podermos organizar o seu treino. No fundo,
na operacionalização deste planeamento de programação do treino, devemos então considerar aqui diferentes aspectos, diferentes ferramentas, diferentes fatores, contexto, os homens que temos, os jogadores, as variáveis, o rendimento. Há aqui um conjunto de aspectos que são relevantes e que são fundamentais considerarmos quando temos de planear e programar o treino que vamos fazer no futebol. E considerar que o futebol não é apenas esta soma de fatores técnicos, físicos, táticos, psicológicos, mas é essencialmente a dinâmica que se estabelece entre esses diferentes fatores. Quer isto dizer que nós não podemos dizer que os aspectos físicos são mais importantes do que os táticos, ou que os táticos são mais importantes do que os técnicos, ou do que os fisiológicos, mas que de facto todos estes fatores estão permanentemente presentes no jogo e influenciam aquilo que é a prestação dos jogadores, e por isso devemos, na preparação do trabalho a fazer com os jogadores, considerar que eles estão permanentemente presentes e que todos eles são relevantes. Isto vai fazer com que hoje em dia esta preparação e programação do treino de futebol seja em cada vez mais equipas feita por uma equipa técnica alargada, em que já não é apenas o treinador que define o que é que vai ser feito, nem o treinador com o preparador físico ou com os seus adjuntos que vão definir o trabalho que vai ser feito com os jogadores, mas de facto estas equipas técnicas hoje são alargadas a psicólogos, a nutricionistas, a fisiologistas, a especialistas da biomecânica, da análise do jogo, no fundo de uma diversidade de áreas de conhecimento, de áreas de especialidade que são fundamentais para se poder organizar e preparar melhor este planeamento de programação do treino no futebol. Concretizando, no fundo, aquilo que nós devemos ter em conta é que quando fazemos o planeamento devemos procurar naturalmente melhorar o jogador, melhorar a prestação do homem que realiza a atividade esportiva, que uma parte desse planeamento vai se concretizar na programação, ou seja, na estruturação do trabalho que é realizado. Essa programação tem dentro de si o plano de treino, ou seja, a operacionalização daquilo que vai ser feito diariamente para podermos alcançar os objetivos pretendidos, e que esse plano de treino é composto por exercícios e que os exercícios têm princípios ativos que importa conhecer para podermos atingir os objetivos que pretendemos. No fundo, a noção de que um planeamento é algo relativamente complexo e que existe aqui uma necessidade de ir desdobrando diferentes aspectos que nos permitem alcançar os objetivos que pretendemos. E, então, é importante, nesta operacionalização do planeamento, começarmos, como também já vimos, por uma ferramenta que é o diagnóstico. Perceber, antes de fazermos a intervenção, quando começamos a planear o trabalho que vamos realizar, começar por conhecer o clube onde estamos inseridos. A história do clube, a cultura, os resultados que já obteve, os adeptos que tem, os dirigentes, os objetivos que o próprio clube tem. Porque, naturalmente, não se pode fazer um planeamento igual em clubes que são distintos, em entidades que são distintas. E esta também creio que é uma diferença significativa relativamente às propostas anteriores, quer da periodização convencional, quer da periodização tática, é que no fundo elas assumem de uma forma um pouco mais implícita ou explícita que aquele padrão pode ser aplicado a todas as estruturas. Ora, não é verdade, nós não podemos preparar uma época da mesma maneira num clube que disputa competições europeias ou num clube que disputa competições distritais, ou mesmo em clubes que disputam o mesmo tipo de competições, naturalmente as suas especificidades devem levar também a cuidados diferentes e a preocupações diferentes na preparação do trabalho que é feito. Por isso, é importante, para fazermos este planeamento de programação do treino, começarmos precisamente aqui pelo diagnóstico, compreender aquilo que é o clube onde estamos inseridos.
Por outro lado, perceber a equipa com que vamos trabalhar, quem é o grupo, que características é que tem, por que processo é que já passou, como é que é possível coordenar os diferentes jogadores que estão envolvidos nessa equipa, que resultados já obteve, compreender de facto o que é a equipa com que vamos trabalhar. Depois, fazer o diagnóstico dos jogadores, passar da lógica da equipa para uma lógica individual, conhecendo individualmente cada jogador, percebendo as suas características, as suas capacidades, o que é que ele está disposto a fazer, o processo já passou, o que é que vamos poder treinar e para quê, que preocupações devemos ter nesta concretização do conhecimento de cada um dos jogadores individualmente. E passar a um diagnóstico do contexto, no fundo, perceber exatamente dentro do clube, da equipa, que objetivos é que temos, que equipa técnica temos ao nosso dispor, que recursos existem, que materiais, que equipamentos, que tempos temos para fazer coisas. Naturalmente, o trabalho não pode ser planeado e não pode ser feito da mesma maneira. Se tivermos uma equipa técnica que é composta apenas por 2 pessoas, ou se essa equipa técnica é composta por 10 pessoas de especificidades diferentes, de áreas de conhecimento diferentes. Eu não posso preparar o mesmo trabalho, o trabalho para fazer com uma mesma equipa, se tiver só um campo disponível, ou se tiver 10 campos disponíveis, se tiver 5 bolas ou se tiver 50 bolas. No fundo, existem aqui também estes aspectos que são relevantes serem conhecidos para se poder planear o treino que se vai realizar. Depois, perceber o quadro competitivo em que vamos estar inseridos. No fundo, se existem competições regulares, e o futebol tem essa especificidade das competições semanais, em regra, durante uma grande parte muito significativa do ano, quase todo o ano, e em que vence quem tiver os melhores resultados ao longo da época, e percebendo se existirem várias competições, se elas têm todas o mesmo peso ou não, que competições interessam, como é que adversários vamos a poder encontrar nessas diferentes competições, são sempre os mesmos adversários, são diferentes adversários, em que momentos ao longo da época que elas existem, quais é que começam primeiro, se há algumas competições que têm implicações no acesso a outras ou não, como é que é possível gerir cada jogador ou a equipa nesses diferentes momentos competitivos. No fundo, perceber, em termos de conhecimento do quadro competitivo ou dos quadros competitivos onde vamos estar inseridos. Mas esta é uma grande preocupação, está aqui assinalada, em que, em regra, vence quem tiver melhores resultados ao longo da época. O que quer dizer que as competições devem ser vistas também de uma forma global e integrada para se preparar o trabalho que se vai fazer e não apenas olhando pontualmente ou semanalmente para cada uma delas. Creio que é uma das limitações da periodização tática, quando considera que o trabalho que é feito naquela semana visa o jogo que vamos ter no fim de semana. E, naturalmente, apesar desse ser um jogo importante, é preciso termos em conta que provavelmente não vale a pena hipotecar os resultados na competição, apostando tudo naquele jogo, esquecendo que na semana seguinte vamos ter outro jogo ou outros jogos e que vamos ter outras competições eventualmente que podem também interessar. Por isso esta noção e mais global das competições em que estamos envolvidos é também um aspecto importante para considerar para fazermos o planeamento e programação do treino. E depois de feito o diagnóstico, planear é então definir objetivos do clube, da equipa, do jogador, do treinador, que são os outros agentes ou entidades envolvidos. No fundo, planear é esta definição de objetivos, ou começa com esta definição de objetivos, mas muito importante depois de feito o diagnóstico, porque senão estamos apenas a apresentar sonhos, a apresentar ambições, que muitas vezes podem estar descontextualizadas da realidade, se não tivermos este conhecimento de onde estamos, do clube que temos, em que estamos inseridos, da equipa que temos, dos materiais ou dos meios que temos ao nosso dispor. E a definição destes objetivos deve ser feita a curto, médio e longo prazo, não apenas objetivos muito vagos ou muito gerais,
mas objetivos que possam ser também controláveis, ou seja, tão específicos quanto possível e que nos permitam, ao longo do tempo, ir analisando e quantificando os mesmos para saber se o trabalho que está a ser feito vai no sentido pretendido ou não. Programar é, então, depois de termos feito este grande planeamento, organizar o processo para alcançar os objetivos, ou seja, como é que nós vamos fazer as coisas, o que é que vamos fazer, quando vamos fazer. No fundo, é esta estruturação do trabalho que nos vai permitir alcançar os objetivos que nós temos. E treinar. Um aspecto também muito importante, depois de considerar feito o planeamento e programação do treino, vamos aplicar aquilo que são as decisões diárias do treino, considerando o diagnóstico que foi feito dos jogadores, a prescrição dos exercícios de acordo com o diagnóstico realizado e os jogadores têm, e controlar a evolução das equipas e dos jogadores. Sem esquecer naturalmente o tempo que temos disponível, quantas vezes podemos treinar por semana, se temos jogadores disponíveis todo o dia ou se estamos num contexto em que eles só podem treinar ao fim do dia, por exemplo, os recursos disponíveis que temos, espaços, materiais, etc., como vimos anteriormente no planeamento e que são importantes para esta nossa operacionalização do treinar. Depois de também nesta especificação do treinar, mais uma vez considerar como queremos ou podemos jogar. A noção aqui do modelo de jogo é um aspecto também importante, no fundo aquilo que é a identidade da equipa. Uma individualização do treino, de acordo com as especificidades e capacidades de cada jogador, procurar o desenvolvimento de cada um deles e a rentabilização do seu potencial. Os resultados obtidos em análises realizadas, quer em jogos, treino e treino, que é um aspecto também importante para ir regularmente afinando e ajustando o processo e o planeamento que é feito. O planeamento não se faz no início da época e depois ele é imutável, tem de ser reajustado sempre que necessário, em função dos resultados obtidos e daquilo que é uma análise permanente que vai sendo realizada. As características dos adversários, naturalmente este treino não pode deixar de ter em conta também aquilo que são os adversários que vamos encontrar, os seus pontos fortes, as suas debilidades, aquilo que vão ser os problemas que nós esperamos encontrar em cada jogo. Entre outras preocupações que podemos ter neste treinar. A concretização deste treinar, deste plano de treino, passa depois pela escolha dos exercícios, ou seja, por efetivamente podermos identificar os exercícios que vão ser feitos para podermos alcançar os objetivos que temos. Neste caso, devemos considerar diagnósticos realizados, objetivos visados, as implicações desses exercícios, quer em termos fisiológicos, técnicos, estádios psicológicos, os princípios biológicos, os princípios metodológicos e os princípios pedagógicos. Ou seja, não basta apenas escolhermos o exercício, é preciso termos em conta também estes princípios biológicos, metodológicos e pedagógicos para operacionalizar os mesmos. E isto tem a ver com a organização do treino e com aquilo que é a ligação que se estabelece entre os exercícios, a duração dos exercícios, a lógica dos exercícios, para que eles de facto possam ser operacionalizados da melhor forma possível para que os resultados que nós definimos sejam alcançados ou possam ser alcançados. E preparar ainda outros aspectos que são importantes, a pré-época, no fundo qual é que é a duração da pré-época, bastam 3 semanas, é necessário um mês, os jogos de treino, quantos vamos realizar, quando é que vão ser realizados, o dia de jogo, o que é que se faz em termos de rotinas, de preparação, e se a hora do jogo for a meio da tarde, se for a hora do almoço, se for à noite. Preparar aspectos relacionados também com o aquecimento para o jogo, o tempo que tem, a duração dos exercícios, as especificidades dos exercícios, o ajustar em função dos adversários, a escolha do campo, é indiferente jogarmos quando jogamos em casa ou quando jogamos fora, começar o jogo num meio campo ou começar no outro meio campo,
seguramente que não é indiferente e isso é importante também preparar as indicações que devem ser dadas ao intervalo, no fundo aquilo que vai ser o trabalho realizado pela equipa técnica com os jogadores ao intervalo do jogo, as informações, a individualização, eventuais substituições, as substituições também no decorrer do jogo, no fundo ter preparado cenários para saber em função do resultado, em função de eventuais lesões, expulsões, etc., como é que a equipa pode ser reajustada. No final do jogo, o que fazer, cumprimentar os adversários, os colegas de equipa, o público, a de arbitragem, se vai-se para o balneário, se fala-se com os jogadores, tudo isso deve ser também preparado. A análise ao jogo, no fundo ter depois preparado também como é que a análise ao jogo deve ser feita, os principais aspectos a ter em conta, o que é que deve ser o alvo principal de preocupação naquilo que são as análises realizadas aos jogos, o treino após o jogo, saber se a folga é no dia seguinte ao jogo ou se treino no dia a seguir ao jogo e se está folga no outro dia. No fundo, também procurar preparar e antecipar algumas destas questões que são relevantes e que no dia a dia vão tendo implicações para aquilo que é a gestão do trabalho a realizar com as equipas e com os jogadores. No fundo, planear e programar no futebol é preparar o melhor possível para obter o melhor rendimento. É dar uma ideia de que há um conjunto de informações, de aspectos que têm de ser preparados antecipadamente, organizados antecipadamente, para podermos alcançar os melhores resultados possíveis. E alguns desse trabalho passa pela elaboração, pela definição de alguns instrumentos como estes. Já falámos em dias anteriores também, por isso hoje vou passar um pouco mais rapidamente. No fundo, um projeto esportivo, estratégia, missão e visão do clube, em que é importante sabermos claramente o quadro de referência, as bases programáticas do clube, os valores, os aspectos técnicos, questões logísticas, vertente financeira, parceiros, etc. Definição de objetivos de equipa individuais, estávamos a ver há pouco, com base nos resultados anteriores e no diagnóstico e nos compromissos estabelecidos, estes objetivos devem ser definidos de uma forma clara e mensurável, quer em termos coletivos, quer em termos individuais. Depois ter um repositório de conteúdos e de exercícios, no fundo saber quais os conteúdos principais a trabalhar ao longo da época, porque esses objetivos sejam alcançados, e exercícios preferenciais para trabalhar esses conteúdos, no fundo percebendo que há exercícios que resultam com determinados jogadores, outros que não resultam, alguns que funcionam bem em determinados momentos da época, outros que não funcionam, por isso ir tendo também essa informação é fundamental para se poder fazer esse trabalho. Ter um regulamento interno é essencial como documento orientador para que os jogadores, a equipa técnica, toda a estrutura que está envolvida possa saber claramente o que é esperado, os comportamentos desejados ou evitar, os proibidos, as regras de funcionamento e relacionamento, para que desde o primeiro momento toda a gente tenha muito claro a forma como se deve relacionar e como se deve comportar, por exemplo. Ter uma ficha individual de jogador, um documento onde se possa ir registrando e comportando com informações recolhidas ao longo dos treinos e ao longo de toda a época, como também já vimos aqui em aulas anteriores, alguns destes dados são relevantes e é importante estarem disponíveis sobre cada jogador. Uma ficha de observação dos adversários, também fundamental para poder ir fazendo esta preparação dos adversários, como também já vimos anteriormente. Ficha de observação da própria equipa, naturalmente para se fazer a análise e o registro dos aspectos mais relevantes daquilo que é a prestação da equipa em cada um dos seus jogos e definir em termos de um mapa mais global aquilo que é a calendarização da época de treino, que depois deve ser concretizado em termos mensais e semanais, no fundo com os treinos, a indicação dos jogos de treino, dos jogos por competição, das folgas, das paragens, algo que permita dar
aqui um guião temporal a todos os envolvidos sobre aquilo que os espera ao longo da época, mas também no próximo mês, na próxima semana, para que as pessoas possam antecipadamente saber o que as espera. O plano de treino, depois, é um instrumento também fundamental no dia-a-dia para a gestão dos jogadores pela equipa técnica. Deve ter pelo menos os objetivos bem definidos, termos imediatos, os exercícios, com os conteúdos, a descrição, regras, duração, representação, variáveis, indicadores, condicionantes, etc. E uma parte final dedicada à reflexão, que também é fundamental para, no fundo, fazer um ponto de situação sobre o plano de treino, sobre aquilo que foi a operacionalização desse plano de treino, havendo um registro do que correu bem, do que não correu bem, de como é que os jogadores reagiram ou não reagiram aos exercícios, como é que se alcançaram ou não alcançaram alguns objetivos que se havia previsto para aquele treino. E, no fundo, são estas as grandes preocupações que devemos ter em termos de planeamento e programação do treino no futebol, para que o trabalho que vai sendo feito nos possa dar maiores garantias para alcançar os resultados. Apresento agora um pequeno exemplo para vocês verem de uma forma um pouco mais objetiva a importância do planeamento e programação no futebol. Se considerarmos um clube que tem uma equipa de futebol com 22 jogadores e um treinador e que pague 300 euros por mês a cada jogador e 400 euros ao treinador, temos 7.000 euros por mês apenas em ordenado dos jogadores e do treinador, ou seja, 70.000 euros por ano se considerarmos os 10 meses como, em regra, a duração da época de trabalho. Isto sem contar, naturalmente, com outro staff técnico, com médicos, auxiliar de campo, material de treino, etc. Só mesmo ordenados dos jogadores e treinador, 10 meses, 70.000 euros. Se a equipa treinar 4 vezes por semana, 2 horas por dia, então trabalhará 8 horas por semana, 23 por mês, 352 horas por ano. Quer dizer que o custo da hora de treino é de aproximadamente 200 euros. Cada hora de treino, apenas considerando o valor dos ordenados dos jogadores e do treinador, é de cerca de 200 euros por hora. Ou seja, cada minuto de treino custa 3,31 euros. Se considerarmos que a equipa, através do treinador, desperdiça 5 minutos por hora de treino, quando eu digo desperdiça, no sentido de não aproveita porque não planeou, porque não preparou o seu trabalho, então no final do dia perdeu 10 minutos, ou seja, 33 euros que foram desperdiçados. Parece relativamente pouco, mas no final da semana falamos de 130 euros, no final do mês 529 euros, no final do ano mais de 5.000 euros que foram desperdiçados apenas com estes 5 minutos por hora de treino. Quer dizer que estes mais de 5.000 euros são suficientes para pagar um mês de ordenados, praticamente, ou até mais um ou mais 2 treinadores ou comprar outro tipo de materiais. Quer isto dizer que a hora de treino tem um custo muito grande, e aqui estamos apenas a quantificar essencialmente em termos financeiros e apenas do jogador, custos dos jogadores e do treinador, para ser desperdiçada até mesmo em joguinhos que não se sabem para que é que servem ou em exercícios que muitas vezes a sua utilidade é muito duvidosa. E aqui se percebe muito claramente a importância de planear o treino, de programar o treino, de uma definição muito rigorosa e muito precisa daquilo que é o momento de treino. Mas é preciso ter atenção que rendimento não é ganhar, e muito menos ganhar a qualquer custo. Rendimento é a relação entre o capital investido e os resultados obtidos. O que quer dizer que não é por eu ter muito dinheiro para investir que eu vou ter muito rendimento. Eu tenho com esse capital que eu tenho para investir, conseguir também ter bons resultados. Porque se não tiver bons resultados, vou ter um grande desperdício. E por isso, naturalmente, não tenho um rendimento tão elevado quanto poderia ter.
O que quer dizer que podemos continuar a fazer o que sempre foi feito, sem pensar muito naquilo que vai ser o treino. Vou preparar o treino antes de lá chegar em cima do joelho, 5 minutos antes, vejo então o que é que vou fazer, mas naturalmente essa receita não trará bons resultados. Ainda num outro exemplo, para ficar ainda mais clara a importância do planeamento e programação do treino de futebol, principalmente a longo prazo, porque muitas vezes há uma dificuldade muito grande em ter esta noção da importância do planeamento a longo prazo, que é uma grande dificuldade, porque pensamos que como existe muito tempo, então não vale a pena planear. Mas se considerarmos 2 futebolistas que têm a partir de um capital de 100 unidades, e que considerem estas 100 unidades do que entenderem, capacidades técnicas, táticas, físicas, psicológicas, etc., se um deles o a rendibilizar aquele capital a 70% e acumular sucessivamente os lucros, e o outro a 80%, ou seja, estamos a falar aqui apenas de uma diferença de 10% entre um e outro, então, ao fim de um ano, o A tem 170 e o B tem 180, parece relativamente pouca a diferença. Ao fim de 5 anos, a diferença também não é muito significativa, um tem 1.400 e outro tem 1.800. Ao fim de 10 anos já começamos a ver mais as diferenças. E ao fim de 20 anos, um tem 4.000 e o outro tem 12.000. De forma de gráfico, que nos dá uma visão mais clara daquilo que são estas diferenças, percebemos claramente a importância de rendibilizar os recursos e de evitar desperdícios. No fundo, o que o planeamento e a programação do treino nos vêm dar são ferramentas para evitar desperdiçar recursos. Porque estes recursos, se no imediato praticamente podem não ser perceptíveis e muitas vezes são negligenciáveis, vemos aqui neste pequeno exemplo, os primeiros 10, 11, 12 anos, as diferenças não são praticamente nenhumas, mas a longo prazo vemos, no caso do B, os valores que foram alcançados são significativamente diferentes em relação ao caso do A. E isto quer dizer que quando nós falamos, por exemplo, de futebol de formação, muitas vezes isto é muito evidente, não se preparando o trabalho que se faz com os jogadores no imediato, no dia-a-dia, no ano seguinte, naquela época, os resultados são praticamente diferentes, mas ao fim de alguns anos, ao fim de 10, 11, 12 anos, então temos esta noção de que a diferença vai ser muito significativa e ao fim de 20 anos os resultados obtidos são claramente diferentes. Agora imaginem isto transposto para o trabalho com 2 jogadores, com 5 anos, quando eles tiverem 25, é a diferença entre um estar a um nível de desempenho relativamente baixo e outro estar a um nível de desempenho muitíssimo mais elevado. Apenas considerando esta diferença de 10%, este desperdício de 10%. Quer dizer que, mais uma vez, fica aqui claro como o planeamento e programação é fundamental, como é importante rendibilizar os recursos, progredirmos a um ritmo tão elevado quanto possível, minimizando desperdícios e rendibilizando os recursos disponíveis. E aqui o planeamento e programação do treino existem precisamente para isto. E, naturalmente, que se mesmo planeando e programando bem, também se vai falhar, as coisas nem sempre vão correr bem e por isso é que o planeamento e a programação não são imutáveis e têm de ser permanentemente reajustados. Imaginem quando não se trabalha bem, quando não se faz o planeamento da melhor forma, quando não se programa da melhor forma, naturalmente que os resultados não podem ser melhores. Depois, porque é futebol, podemos sempre arranjar aqui algumas desculpas para nos confortarem o ego, mas servem apenas para isso, para acharmos que a culpa não é nossa, quando, de facto, a primeira preocupação que devemos ter é pensar
o que é que não fizemos bem, o que é que não preparamos bem, o que é que não planeamos bem, o que é que não programamos bem, o que é que não estruturamos da melhor forma possível. Dúvidas que tenham, questões que queiram colocar sobre o que estive a falar relativamente ao planeamento e programação do treino de futebol. O Diogo Freitas pergunta: o treinador deve ter um modelo de jogo que considere mais adequado e implementá-lo em qualquer equipa, ou com base no diagnóstico da equipa em que está, deve criar um modelo de jogo adequado aos jogadores? A minha resposta é: o treinador deve, sem qualquer dúvida, criar um modelo de jogo ajustado aos jogadores que tem, à equipa onde está inserido, ao clube a que pertence, às condições, aos recursos disponíveis, ao contexto em que existe, ao contexto que existe. Não terá muitas possibilidades de sucesso se ele quiser implementar ou operacionalizar a sua ideia e não tiver em conta os jogadores que tem. Porque, naturalmente, eu só posso jogar de uma determinada forma se tiver jogadores que me permitam jogar dessa forma. Se não tenho jogadores com essas capacidades, naturalmente vou ter de reajustar, de adaptar aquilo que é o modelo de jogo, a forma como devo jogar, para conseguir ter melhores condições para alcançar os resultados que pretendo. Se não, vou ficar muito mais suscetível de perder mais vezes, de não conseguir alcançar os resultados. Diogo, obrigado pela questão, não sei se ficou claro. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira colocar? Ok, Diogo, obrigado. Mais dúvidas? Não? O Edgar pergunta: se vir que um sistema não está a funcionar, deve existir ou tentar alterar. É importante controlar o processo, e por isso esta questão do controle do processo que é colocada pelo Edgar é muito relevante. E este controle do processo deve servir precisamente para ajustarmos o que não está a correr bem antes de chegarmos a um ponto que já não tenha retorno. Por isso, a minha sugestão é que sempre que verifiquemos que algo não está a correr bem, procuremos ir às causas do que não está a correr bem. Perceber se o que não está a correr bem depende de algo que nós conseguimos controlar, de algo que estamos a fazer, de algo que planeamos, de algo que estamos a treinar. E então, se depender disso e conseguirmos modificar, temos essa obrigação, esse dever de fazer esses ajustes, essas alterações, de modificar para que as coisas corram bem. Por outro lado, é preciso perceber que às vezes existem algumas coisas que para funcionarem demoram um tempo. Ou seja, quando eu quero, por exemplo, ajustar os comportamentos de um jogador a algo diferente, eu vou demorar algum tempo até que esses comportamentos possam ser evidenciados. Então, eu devo de ajustar aquilo que são o controle que estou a fazer ao tempo que esses ajustes demoram. Um exemplo muito evidente tem a ver com o desenvolver a capacidade de resistência. Eu sei que se venho da pré-época, se venho do período de férias e estou a iniciar a pré-época, que nos primeiros treinos os jogadores vão ter uma resistência relativamente baixa. E isto não me deve levar a alterar o que eu estou a fazer. É normal que eles tenham pouca resistência e que até quando começam a treinar, o desempenho deles possa diminuir nos dias seguintes. Mas isso é uma consequência natural do processo. Por isso, quando fazemos o controle deve nos permitir perceber se o que está a acontecer é natural que aconteça daquela forma, e por isso, indicador de que o processo está a ir no sentido pretendido, ou se por outro lado aquilo que estamos a fazer não está a ser bem feito e precisa de ser reajustado ou alterado.
Neste caso, se não estiver a funcionar, porque aquilo que estamos a fazer não está a dar os resultados pretendidos e devia já estar a funcionar de outra maneira, então devemos alterar, devemos corrigir. Não é? Quer dizer que insistir no erro, sabendo que não é a melhor forma para o ultrapassar, não é boa estratégia. Edgar, obrigado pela questão. Se tem dúvidas, tem mais alguma dúvida, mais alguma questão? Já não tem a ver com a matéria, só em relação aos planos de aula, tendo em conta as informações que já saíram, tem alguma ideia do que é que poderá acontecer? Relativamente à possível retoma das aulas presenciais, é isso que está a perguntar, não é? Exatamente, sim. Sim. Já existe essa possibilidade equacionada pela reitoria de retomar as aulas presenciais. No caso das nossas aulas dos estudos práticos de futebol, não vos consigo dar informação mais detalhada porque nós não dependemos apenas de nós, enquanto universidade. Temos a necessidade de utilizar um espaço externo, neste caso estávamos a utilizar o espaço da Associação Desportiva da Estação, por isso estamos dependentes também da autorização de outras entidades para tal. Além disso, creio que neste momento é ainda prematuro sabermos se existirá o regresso às aulas ou não, no nosso caso, e em que moldes é que ele será feito. Aquilo que está previsto é que, pelo menos do que sei até o momento, é que, havendo regresso às aulas presenciais, elas serão retomadas em junho. Não é? Mas neste momento ainda não tenho informações mais específicas para vos dar. Se tivesse de tomar uma decisão hoje, enquanto responsável pela disciplina, com o que se sabe hoje, não estão reunidas as condições para retomarmos as aulas práticas. Está bem? Daqui por 2 semanas ou 1 mês, as condições podem ser diferentes. Mas o que vos peço é que possamos ir aguardando pelo desenrolar da situação e, havendo condições para tal, retomaremos as aulas práticas. Se não existirem essas condições, continuaremos como previsto, nomeadamente em termos de avaliações, com aquela terceira avaliação, apenas com a entrega do plano de aula. Ok, obrigada. Nada, sem problema. O Diogo Freitas pergunta se amanhã há aula. Sim, amanhã eu vou estar disponível às 10 horas para esclarecer essencialmente dúvidas que tenho. Bem? Por isso eu vou criar a ligação, vou partilhar com todos. Não será para dar matéria, será para esclarecer dúvidas, resolver questões que tenho. Eu vou ligar então às 10, se quiserem resolver questões relativas à segunda avaliação, trabalhos, estejam à vontade, aproveitem, fazemos a ligação e resolvemos dúvidas e questões que tenham nesse momento. Bem? E para além disso, continuo a estar disponível por e-mail. Mais dúvidas? Ok, então, muito obrigado a todos pela vossa participação e até amanhã. Tudo bom para todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, professor. Até amanhã. Obrigado.